para começar essa instalação é abrir aqui o site da Phantom Wallet. Então eu vou pesquisar no Google mesmo, aqui ó, Phantom Wallet. Eu vou deixar também o link na descrição para vocês, para ficar mais fácil vocês acharem. Toda vez que vocês forem pesquisar link de alguma carteira, de algum site relacionado a criptomoeda, que você vai vincular a sua carteira também, nunca clique em anúncios aqui no Google. Se tiver algum anúncio, links que estiverem tagados aqui, marcados como anúncio, nunca clique em anúncio. Geralmente as pessoas criam sites falsos, cópias idênticas aí de sites oficiais, para realmente roubar suas criptomoedas, roubar dados seus. Então aqui não está escrito anúncio, a gente vai clicar aqui, ó, phantom.app. E aqui já é o site da Phantom Wallet. A gente vai clicar aqui então para adicionar essa extensão da carteira ao Google Chrome. Tem também suporte para outros navegadores. Eu utilizo no Brave. E aqui eu já vou clicar em instalar. Ele já vai começar a adicionar a carteira ao meu navegador. Ele pergunta se ele quer, se eu quero que adicione a essa extensão. Clico em adicionar a extensão. Então ele já está baixando aqui e já está adicionando automaticamente. Não preciso fazer mais nada. E a carteira já foi adicionada aqui, ó. Inclusive aqui no canto ele não está aparecendo na Phantom Wallet. Então eu posso fazer o quê? Tem aqui uma pecinha de quebra-cabeça que ele vai gerenciar minhas extensões. Então aqui ele vai mostrar a Phantom Wallet e outras extensões que já vieram com o navegador. Eu vou clicar nessa agulhinha aqui, ó, tá escrito fixar. Ele já vai aparecer aqui toda vez no meu navegador. Eu cliquei aqui, deixo ele aqui para ficar mais fácil, caso eu precise acessar essa carteira, certo? Caso não tenha aparecido essa página para você, é só você clicar nessa extensão aqui em cima e ele já vai te redirecionar para essa página, certo? Se você quiser utilizar alguma carteira que você já criou na Phantom e quer recuperar ela, quer entrar em outro lugar, você clica na opção de baixo. Caso você queira criar uma carteira nova, a gente clica no botão azul Create New Wallet para criar uma nova carteira. Essa aqui são as nossas recovery phrases, são as nossas palavras de acesso, certo? À nossa carteira. Se a gente passar essa palavra para outras pessoas poderão também ter acesso aos nossos tokens da rede Solana, às nossas criptomoedas, certo? Então não passe essas palavras para ninguém, não deixe anotada em e-mail, em celular, computador, WhatsApp, Telegram. Pega o quê? Pega um caderno, eu inclusive já deixei aqui, ó, um caderno separado. Para quê? Porque eu vou anotar essas palavras aqui e quem tiver essas palavras consegue acessar essa carteira. Essas palavras eu vou ter que digitar elas na mesma ordem que está aqui. Então eu também tenho que anotar, mesmo que for só para fazer o tutorial. É lógico que eu não vou usar essa carteira, mas eu preciso anotar pelo menos para poder seguir o tutorial aqui com vocês. Então já estou aqui, ó. Ficar aqui, ó. Ok. Eu salvei isso aqui em algum lugar. Então agora eu vou criar uma senha para desbloquear minha carteira toda vez que eu ligar o computador ou abrir o navegador novamente. Essa senha aqui não tem problema se você esquecer, se você perder, certo? É importante que você lembre, mas se você esquecer essa senha, é só você ir lá, desinstalar essa extensão do seu navegador e instalar a carteira de novo utilizando suas palavras de acesso, certo? Então eu vou colocar aqui realmente uma senha bem fácil para poder lembrar depois. Clico que eu aceito os termos de serviço e clico em salvar. Ou também depositar direto da FTX. Vou clicar aqui. Se eu quiser também enviar tokens, eu clico em send, certo? E ele já vai me dar a opção também de enviar esses tokens. Quais são as outras opções que a gente tem aqui na carteira da Phantom? Tem um zoom aqui, mas eu acho que não vai ajudar muito. Esta parte, onde tem a moedinha aqui, é onde vai mostrar todas as nossas criptomoedas que estão nessa carteira e todo o nosso saldo. A gente pode enviar e receber por essa parte. Eu posso também aqui, ó, Manage Token List, para gerenciar a lista de tokens que estão disponíveis aqui. Então, se eu quiser também adicionar algum token que não está na minha carteira, pelo menos para eu poder visualizar, eu clico em Manage Token List, clico nesse maisinho, ADD Custom Token, e aqui eu vou colocar tanto o endereço de contrato, o nome desse token e o símbolo também. Só clicar em ADD, eu vou estar adicionando um novo token. Tem uma taxa de 002 token sol, lembrando, é importante lembrar. Vamos aqui para outras funções agora. Voltando aqui para a parte inicial, se eu clicar nesses três risquinhos que tem aqui na parte esquerda, em cima, eu posso também conectar outra carteira. Então, se eu tiver outras palavras, se eu tiver mais de uma carteira aqui na Phantom Wallet, eu posso adicionar para não ter que ficar trocando e digitando minhas palavras de segurança toda hora. Então, eu posso adicionar aqui, ó. Eu posso tanto criar uma nova carteira, importar, né, utilizando uma chave privada, ou conectar uma hard wallet. Quem tem Ledger, quem tem Trezor, pode utilizar aqui o suporte para Phantom. Posso vir aqui também em Lock Wallet. O que é esse Lock Wallet? Caso eu queira travar minha carteira, certo? Olha aqui, e ter que digitar minha senha caso eu vou sair do computador. Todo computador que muita gente usa, tem medo de alguém clicar ali. Se eu clicar em Lock Wallet, eu vou ter que digitar minha senha, olha, para ter acesso à carteira novamente. Outra parte agora, saindo dessa moedinha, saindo da parte do saldo e clicando aqui nesse quadradinho que tem aqui, ó. Esse quadradinho vai servir para os NFTs. Então, se você tiver ali os tokens não fungíveis, vão aparecer aqui, ó. E também, se você clicar nessas duas setinhas, você pode fazer o próprio swap, a própria troca. Você pode trocar criptomoedas aqui, né? Fazer a venda, tanto do token Sol para o USDT e para outras criptomoedas também. Tem algumas disponíveis aqui, ó. O USDC, Serum e Radium. E você pode colocar automático a quantia que você quer aqui, clicar em um USDT. E já consegue também fazer a troca direto por aqui, não precisa acessar nenhuma DEX, né, nenhuma corretora descentralizada. Aqui, nesse raio que tem aqui, ó, nessa energia, ele vai mostrar todas as transações que essa carteira já fez, todo o histórico, envio também. Se você clicar aqui, você consegue ver o histórico de transferência. E na engrenagem aqui, ó, que a gente clica, a gente consegue tanto alterar o nome da nossa carteira, que já estão conectados à minha carteira, quais são os endereços que eu já me conectei e que quando eu entrar nesse site eles vão conectar automaticamente. Eu posso remover aqui para eles não se conectarem automaticamente também. Aqui, ó, eu posso alterar minha senha, posso colocar um tempo aqui, ó, que a minha carteira vai bloquear automaticamente. Então, se eu esperar daqui 15 minutos e não utilizar minha carteira, ela vai bloquear e eu vou ter que colocar minha senha novamente, certo? Posso alterar a rede que a gente está utilizando aqui, a Mainnet. Mainnet é a rede principal da Solana.
Vamos agora acessar a DEX desse projeto, né, a plataforma descentralizada, clicando nesse botãozinho onde eu estou passando a mãozinha do mouse, o cantinho superior direito da tela, Launch App. Vamos clicar, e aqui a interface é aquela clássica interface lá da PancakeSwap ou da Uniswap ou qualquer outra plataforma descentralizada, tá, pessoal? Bonitinha, conforme vocês estão vendo. Nesse tutorial, eu vou comprar, pessoal, o token da própria plataforma, que é o token RAY, R-A-Y, que é esse que vocês estão vendo, para fins didáticos, tá? Não é recomendação de compra. Inclusive, você pode comprar qualquer outro token, repetindo o procedimento que você vai ver nesse tutorial. E antes, deixa eu só acessar rapidinho para vocês verem aqui, ó. Vou entrar lá no CoinMarketCap, bem rápido, pessoal, e vou digitar o token RAY, né? Vamos digitar na busca ali, bem rapidão, ó, Raydium, na verdade, né, o nome do projeto, para vocês conferirem várias informações. E se você olhar em contracts, tá vendo? Esse é o procedimento que você vai usar em todos os tokens que você vai comprar, não só na Raydium, na plataforma Raydium aqui, como também na Pancake, na Uniswap, enfim, pessoal, que é aquela velha e clássica história de copiar o endereço de contrato. Então vejam, ó, como nós estamos usando a Raydium, que é uma plataforma do ecossistema da Solana, eu preciso pegar o contrato, o endereço de contrato, onde eu estou destacando ali para você, ó, não o contrato na rede Ethereum. Eu venho aqui em More, tá vendo? Ó, que é mais, seleciono essa opção e aqui ele já mostra para mim qual que é o endereço de contrato da Raydium nesse ecossistema, né, na blockchain da Solana. Então eu vou copiar esse endereço e pronto, agora a gente volta lá para Raydium ou Raydium Swap, se você preferir. E aí esse procedimento que você vai utilizar, pessoal, quando você clica na opçãozinha, tá vendo? Eu vou clicar lá na opçãozinha e vou colar o endereço de contrato, vejam que ele já aparece ali para mim, ó. Isso vale para qualquer token que você venha comprar aqui na Raydium, né? Não só na Raydium, mas também em qualquer outra DEX. Esse é o procedimento, tá bom? Pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai usar Solana para comprar, né? Que é o que eu tenho na minha carteira Phantom, né? Deixa eu mostrar para vocês mais uma vez. Inclusive as taxas são pagas em Solana, então você tem que ter isso aqui na sua carteira, não vai ter muito jeito. Tá bom, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, vou clicar nessa setinha aqui embaixo, tá vendo? Na verdade no meio da tela, né? Vou mandar o Ray para baixo e aqui em cima, em Select a Token, eu vou selecionar o Sol, tá vendo? Ó, que é a Solana. E ele já deve puxar da minha carteira. Ah, ele não vai puxar da minha carteira porque eu ainda não fiz a conexão. Para fazer a conexão, eu tenho que conectar minha carteira na plataforma. Eu vou ali no cantinho superior direito da tela, em Connect, vamos clicar, e já é a primeira opção, a Phantom. Tem várias carteiras com as quais esse ecossistema é compatível, no entanto, eu estou usando a Phantom, que é a primeira delas. Eu vou clicar, e aí ele já exibe ali o endereço para mim, já faz tudo, né, pessoal? Wallet Connected, ou seja, a carteira conectada, ele já pegou o balance, que é o saldo da minha carteira, 0,0578 aproximadamente Solanas, então já está tudo certinho para mim, e agora a gente vai fazer a compra aqui na plataforma. Pessoal, no campinho de cima é a moeda que eu vou usar, no campinho de baixo é a moeda que eu vou comprar, então basicamente a gente vai usar Solana para comprar a moeda Raydium, né, que é a moeda da própria plataforma. Pessoal, acredito que seja proposital. Mas vamos lá. Vejam que eles deixam duas opções pra gente aqui, ó. Half, que é metade, e Max, que é o máximo, equivalem respectivamente a metade do que você pode comprar em Solana e o máximo que você pode comprar usando Solana, pelo menos nesse meu caso, né, que eu tenho poucos dólares na minha carteira. Então eu vou clicar em máximo mesmo. É uma quantidade bem insignificante, né, galera? Ó, 0,007 Solana, nem sei quanto que dá isso. Talvez alguns centavos aí, $1 mais ou menos, né, o que equivalem a essa quantidade de Raydium que vocês estão vendo aqui embaixo, 0,09. Vamos fazer esse swap aí mesmo para mostrar para vocês. Então ali embaixo ele liberou para mim o botãozinho de swap, para que nós possamos fazer essa troca. Vamos clicar. E aí ele vai pedir as confirmações, né? Vejam, ó, é só você clicar, tem todas as informações ali embaixo, pessoal, é só você clicar em Approve, vamos aprovar, e é bem rápido, galera, uma coisa que eu notei que é bastante rápido, ó, já foi, cara, já foi, eu nem precisei cortar o vídeo pra fazer pra mostrar, né, a mensagem de exibição aí das informações. Se eu voltar pra minha carteira, automaticamente eu acho que ele já fez a adição, ou que as minhas Raydium não apareceram ainda na minha carteira, às vezes aparece, às vezes não, pessoal. O que a gente vai ter que fazer agora? Eu vou voltar lá no CoinMarketCap bem rapidinho, vou pegar o endereço de contrato, conforme nós já vimos, da Solana, ou melhor, da Solana não, da Raydium, né, exatamente aqui, né, da Raydium no ecossistema da Solana, exatamente aqui mesmo, então vamos pegar esse endereço, copiei o endereço, volto lá na minha carteira Phantom, e agora eu venho em Manage Token List, né, pra gente gerenciar a lista de tokens. Eu posso, tanto aqui em Search, tá vendo? Eu posso colar esse endereço e automaticamente ele já seleciona pra mim. E quando eu colo esse endereço aqui em cima, ele já aparece ali embaixo pra mim, né? Então basta que eu acione, vejam, eu vou só acionar, ele fica roxinho ali, esse botãozinho, posso dar um close e automaticamente o nosso saldo já apareceu aqui embaixo, 0,09 Ray, que é exatamente o que eu acabei de comprar, mostrando aí pra vocês no tutorial, né, pessoal? E nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o passo a passo de como criar uma carteira de criptomoedas dentro do Telegram. Sim, pessoal, a carteira da Tom Wallet que a gente vem utilizando muito agora nesses últimos dias, que vem surgindo vários aplicativos, vários bots, onde você pode utilizar e fazer interação com o Web3. E para poder utilizar cada um desses aplicativos, geralmente a gente precisa fazer a conexão com a carteira da Tom Wallet, pessoal. Então, nesse vídeo de agora eu vou mostrar para vocês ali o passo a passo, a forma correta para você poder criar a sua carteira, que é onde você vai poder utilizar tanto aqui no navegador, pode utilizar ali com a versão de PC, mas também caso você utilize somente o smartphone, faz o download do aplicativo do Telegram para que você possa criar aqui a sua carteira também. Então, é de uma forma muito simples. E essa carteira, então, a gente pode utilizar ali para receber ali várias criptomoedas, pode ser a Hamster Coin, pode ser Notcoin, que é uma carteira que é utilizada ali para vários bots agora no momento, pessoal. Então você precisa ter aqui essa carteira, caso você queira fazer o saque. E além disso, eu vou mostrar também passo a passo para você adicionar o Tom, pessoal, a Tom Coin dentro da carteira, que é muito importante, que é a criptomoeda utilizada ali de governança e é utilizada ali para pagar todas as transações de rede dentro dessa wallet. Então, eu vou deixar então para vocês aí embaixo na descrição o link oficial do site da Tom, que é a tom.org, onde a gente encontra aqui as carteiras que você pode criar oficiais da Tom, pessoal. Então, basicamente, essa carteira que eu quero mostrar para vocês ali
é a carteira do bot que você pode criar ali dentro do próprio Telegram, a carteira oficial deles, onde você pode fazer ali interações. Então, basicamente, a gente cria ali a nossa carteira e você pode comprar e vender criptomoedas, pode adicionar ali a Toncoin, mas também você pode adicionar ali outros ativos, pode colocar Bitcoin, USDT, enfim, ali outras criptos para que você possa utilizar dentro dessa própria carteira, pessoal. Então, para isso a gente precisa clicar aqui nesse botão aqui em Get Wallet e ele vai abrir então para vocês ali a opção de você iniciar pelo navegador, como eu estou aqui com a versão de PC, mas caso você esteja ali pelo smartphone, vai abrir da mesma forma um bot aí para você poder iniciar aqui a sua carteira, pessoal. Então, aqui ele já mostra para vocês ali algumas informações, a carteira é simples para você poder utilizar. E aqui então ele já vai mostrar para vocês aqui essa opção desse botão ali em Open Wallet, vai pedir ali para você aceitar aqui os termos, então é só a gente clicar aqui para poder confirmar. E vai abrir então aqui a nossa carteira, pessoal. Lembrando para vocês ali que a gente também tem a parte ali da criação, então tem as frases. Se pedir ali para você anotar, fazer o backup, você faz o backup manual das suas frases, ou também você pode utilizar, enfim, ali, pode fazer o backup pelo e-mail também. A gente tem essas duas opções. E daí aqui a gente já tem ali a nossa carteira criada, pessoal, onde você pode comprar e vender criptomoedas. Então, aqui a primeira opção é de você enviar. Nessa daqui, a segunda opção é para você receber criptomoedas, então adicionar criptomoedas aqui na sua carteira. Tem a opção também ali para você poder fazer a troca. E por fim, a gente também tem ali o mercado ali com o P2P para você poder utilizar aqui na sua carteira também, pessoal. Então, aqui a primeira opção que eu quero mostrar para vocês ali é os meus ativos. Então, você vai clicar aqui nessa opção e vai abrir então aqui a criptomoeda Toncoin para que você possa selecionar e poder receber, então adicionar aqui essa cripto dentro da sua carteira. Então, é só clicar aqui nessa opção para que você possa receber. Aqui, então, caso seja ali o seu primeiro acesso, ele vai pedir ainda para vocês aqui uma verificação. Então, vamos clicar aqui para a gente poder verificar. E você só precisa adicionar aqui o seu número de telefone para fazer aqui essa verificação. Feito isso, então, verificado ali o nosso telefone, agora sim a gente já tem aqui o nosso endereço, pessoal. Então, a gente tem ali o nosso endereço. E aqui, então, ele vai mostrar para vocês ali algumas informações da quantidade, do valor que você pode fazer ali em transações por dia. Aqui a gente tem ali esse valor em euro, então é ali uma quantidade limitada que a gente pode sacar e vir poder receber e enviar aqui dentro da carteira. Mas aqui também a gente tem ali o nosso endereço, pessoal. Então esse aqui é o seu endereço ali de QR Code e todas as transações que a gente vai fazer, então vai ser pela própria rede da Tom, que é a rede específica utilizada somente então aqui dentro da carteira do Telegram, pessoal. Aqui então você pode copiar ali já o seu endereço. Para poder continuar, a gente vai utilizar então aqui da Toncoin, pessoal. A Toncoin ou somente Tom ali, que é a moeda oficial ali dentro do Telegram, na carteira do Telegram, para que você possa pagar ali todas as taxas de rede. Então a gente precisa ter ali sempre uma pequena quantidade aqui dentro dessa carteira, aqui dessa moeda, para que você possa, enfim, fazer ali todo o processo, geralmente quando você quer comprar e vender ali qualquer outro token dentro da carteira da Tom Wallet, pessoal. Então, essa daqui é a moeda utilizada que está listada, então, em diversas corretoras de criptomoedas. Está listada, então, a Nintendo KX, Bybit, Gate, a Uniswap, HTX, KuCoin, MXC. Aqui nessa opção ali de spot. Na barra de pesquisa, então, a gente vai digitar ali tom de USDT, ali tom com um par de USDT, e você pode colocar, então, aqui no canto direito a quantidade de valor que você quer comprar. E esse ativo, então, fica disponível ali no seu saldo para que você possa enviar para a carteira. Pode vir até aqui na opção ali de saque, a gente vai procurar, então, aqui novamente ali pela Tom, vai aparecer para vocês assim, dessa forma. Aqui, então, a gente precisa colar o endereço que a gente acabou de copiar, então é só você colar aqui o seu endereço. E aqui, então, vai ficar para vocês assim, dessa forma, e adicionar a rede, pessoal. A rede tá aqui somente uma, mas caso não esteja assim para vocês, é só deixar dessa forma. Então, a rede da Tom tem que ficar assim, é somente pela rede da Tom que a gente consegue fazer o envio para a carteira. E caso peça ali o Nemo, a gente precisa adicionar também aqui nessa opção que é o Nemo lá da carteira da Tom Wallet. Geralmente ali o Nemo ele fica para vocês aqui na própria carteira, geralmente ali embaixo do endereço, pessoal. Mas como a gente não está vendo que tem o Nemo aqui nessa opção, e aqui na corretora da Bybit a gente está vendo ali que é opcional, você pode deixar aqui esse campo em branco dessa forma, e aqui então a gente pode colocar ali o valor que você quer enviar
de tom para carteira. Até aqui no canto esquerdo, seleciona a parte de carteira e já vai ficar configurado ali para vocês, assim dessa forma. A carteira do Telegram, onde vocês vão conectar aqui a Tom Space Beta. Bom, tá aqui a minha total de saldo que me sobrou, né, desses 150. Comprei aqui o Tokecoin, onde vocês vão recarregar bem aqui nessa parte. Vocês vão comprar criptomoeda, vão escolher qual é a moeda que vocês querem, no caso que nós vamos usar essa aqui, e prosseguir, colocar o dinheiro de vocês, qual é a moeda de vocês. No caso nosso é BR, né? Sei que tem gente que é gringo, vai ver esse vídeo aqui. E aqui vocês vão colocar o valor, que foi que eu coloquei aqui, R$ 150, e vão aqui embaixo pagar como Pix. E vocês vão aqui nesse botão, aí vai gerar uma conexão aqui com uma rede, vamos esperar carregar. E tá aqui a compra, bom, 150 que eu gastei vai me gerar 3 coins. Vocês vão precisar de 2 coins, mas eu recomendo vocês usar 150 porque é o valor da taxa que eles vão cobrar, entendeu? Na hora que você fizer a transação. Então eu gastei R$ 150 investido aqui e vocês vão receber nessa carteira aqui do Telegram. Aí depois vocês vão transferir para essa outra carteira Tom Space, que é um bot que vocês vão logar sua carteira, beleza? Então, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um tutorial sobre o CoinMarketCap. Você viu uma postagem no Facebook, Instagram ou no Twitter de alguma criptomoeda e gostaria de achar ela, ver o seu preço, aonde você pode comprar essa moeda. Então eu vou mostrar para vocês certinho como que você pesquisa isso, ok? Ó, eu vou deixar um link na descrição. Você clica nesse link e você vai ser direcionado para essa aba aqui, que é o site do CoinMarketCap. Quando você abrir essa aba aqui, a primeira coisa, se você não tem conta no CoinMarketCap, você já vem aqui, ó, nesse menu, clica aqui, ó, inscrever-se, cadastra o seu e-mail, cadastra uma senha e finaliza, ok? Eu vou acessar com a minha conta aqui, ó, só para ficar mais fácil. Pronto, agora eu já fiz o meu acesso, já está no meu menu aqui. Então, você viu alguma postagem no Facebook, no Instagram ou no Twitter de alguma criptomoeda e gostaria de achar essa moeda aonde comprar e o seu valor de mercado. Então, você acessou o CoinMarketCap, você já fez o seu login, você vem aqui, ó, e você pode pesquisar as moedas. Pode ver que já tem até algumas pesquisas minhas aqui das moedas que eu vi em algum lugar e eu enviei o seu valor. Por exemplo, vamos aqui, Polkadot. Você clicou naquela moeda, você vai ter o nome dela aqui, todos os acessos dela, o seu valor de mercado. Você vai descendo um pouquinho mais dela. Aqui o gráfico dela. E você tem aqui um pouquinho mais abaixo, aqui. Deixa eu traduzir. Pronto. Aqui você vai encontrar as corretoras onde você consegue comprar essa moeda. Onde nós temos várias opções aqui, ok? Então isso serve para todas as moedas que tem aqui. Vamos para uma próxima. Aqui, vou usar. É aqui o seguinte, ó, tem um menuzinho, aqui você tem essa estrelinha. Se você clicar nessa estrelinha, você vai adicionar ela na sua lista para você conseguir acompanhar essa moeda. Até baixa o aplicativo do CoinMarketCap no seu telefone e você vai receber notificações dessa moeda. Se ela teve um balanço, ó, por exemplo, aqui, o seu preço de mercado, nas últimas 24 horas ela teve uma queda de 7,51% e 7 dias ela teve essa variação também. Então, assim, você adiciona essa moeda, você vai acompanhar os valores dela. Ah, mas é muita moeda para mim poder fazer isso? Então, assim, não tem problema. Você seleciona algumas que você quer acompanhar mais e as outras você pode acompanhar tudo aqui no site do CoinMarketCap, ok? E aqui eu vou mostrar para vocês os menus do CoinMarketCap. Quando você clicar nesse primeiro menu, você clica direto aqui, o holofote. Você já vai entender, porque nós vamos ter todos esses menus em uma aba só. Então aqui, ó, vamos lá, já traduziu. Como que funciona essa aba aqui? Aqui nós temos o ranking das 10 moedas, ó, pode ver 10 aqui também, 10 aqui também. E como que funciona, eu falei para vocês, ó, aqui, ó, todos esses menus aqui, nós temos eles aqui, ó. Ah, mas eu quero pesquisar como que o mercado está funcionando hoje, como é que tá, como que o pessoal tá pesquisando, uma moeda que teve uma valorização legal ou desvalorização, então eu vou pesquisar aqui. Então você clica aqui. E você vai ter as tendências das moedas que são as mais pesquisadas, como que tá, com bastante postagem nas redes sociais, então lá vai estar aqui a tendência da moeda. Então são várias aqui, ó. Você tem as top 10 aqui, nas tendências. As moedas com maior valorização nas últimas 24 horas. Aqui, ó, você tem aqui, ó, as 10 moedas aqui, e a sua valorização e o seu preço de mercado. As moedas com maior queda, nós temos elas aqui. Deixa eu ver se eu aqui. E nós temos aqui a valorização, deixa eu puxar aqui. E nós temos a desvalorização da moeda aqui, a porcentagem e o seu valor. Vamos descer um pouquinho. E nós temos outro menu aqui, ó. Essas moedas aqui são as mais pesquisadas no site da CoinMarketCap. Então, nós temos o ranking das 10 moedas mais pesquisadas aqui e a sua variação. Então, eu quero saber a moeda que o pessoal está pesquisando mais, como que está o seu preço e tal. Você vai encontrar aqui nas mais visitadas e as moedas de lançamento, assim foram adicionadas recentemente no canal do CoinMarketCap. Então, você tem elas todas aqui. Ah, mas eu quero pegar a moeda no seu início, quero ver o preço dela e tal. Aí você, a moeda foi lançada agora, então você escolhe uma aqui, qualquer um dos aqui. Você clicou nela, você vai ver o nome da moeda aqui, né? O seu valor de mercado, esse valor aqui, pessoal, está em dólar, tá? Deixa eu até mudar aqui, ó. Cadê? Aqui, real brasileiro. Pronto, vai conversar assim, temos aqui a moeda aqui. E você tem o valor de mercado dela aqui. Você pode achar aqui, ó, o site dessa moeda. Eu quero pesquisar sobre essa moeda, então você tem o site dela aqui. Você vai ter todo o protocolo dela aqui, o seu projeto, então você pode analisar tudo por aqui. Aqui você tem o contrato da moeda para você adicionar na sua carteira. Eu vou fazer um próximo vídeo explicando certinho para você criar a sua carteira da MetaMask e você adicionar as suas criptomoedas nela.
E vamos descer um pouquinho mais. Agora essa moeda que a gente selecionou, você tem o gráfico dela aqui, então você pode acompanhar os valores dela. Vamos descer um pouquinho mais. E aqui, chegando aqui, você vai achar aonde você consegue comprar essa moeda. Ela foi listada na PancakeSwap. Então, o seu valor de mercado, e ela aqui tem os seus pares. Então, você consegue comprar com BUSD, USDT e WBNB. Vamos voltar para a entrada inicial. Então, aqui eu expliquei em cima para vocês. Aqui nós temos exchanges, então, que são as corretoras, aonde você vai fazer o seu cadastro para você poder adquirir as criptomoedas. Então, você tem aqui Binance, o Global, Coinbase, Bitfinex. Então, assim, aqui nós temos uma lista com todas as corretoras que tem no mercado hoje. Então, você pode ir descendo aqui, que tem bastante para baixo. Aqui eu vou mostrar para vocês aquilo que eu expliquei para vocês aqui, a lista de observação. Lá no início, quando eu falei para vocês dessa estrelinha aqui, ó, se você clicar na estrelinha lá e você selecionar, ó, selecionei ela na minha lista de observação. Se você não quer mais acompanhar essa moeda, você clica na estrelinha, você tirou, apagou a estrelinha aqui, ó, já não vai estar lá, a moeda até sumiu já. Então, se você quer acompanhar essa moeda, você clica na estrelinha e você sempre vai ter acompanhando o valor dela aqui, ó. Então, eu tenho até uma lista aqui, ó, de alguns aqui que eu acompanhei. Interface inicial da CoinGecko. Então, inicialmente, a gente tem aqui, então aqui é a parte da CoinGecko, onde a gente clica aqui, a gente entra na parte principal. Aqui em cima a gente tem a quantidade de moedas, aqui câmbio, capitalização de mercado, 24 horas de volume aqui, o volume das últimas 24 horas. A dominância do Bitcoin está 48,5%, dominância do Ethereum e o Gas na parte atual aqui do Ethereum. Aqui a gente tem a parte de configurações, onde consegue escolher o idioma, a moeda e o modo escuro ou claro. Iniciar a sessão é o dia que a gente vai estar conectando nessa conta. E essa conta é interessante de criar, porque a gente consegue estar marcando, por exemplo, as nossas moedas favoritas. Caso a gente não tenha conta, a gente não consegue fazer isso. A gente consegue para o início novamente. Então aqui a gente tem a parte também de criptomoedas. Se a gente colocar o mouse aqui, a gente vai ver, selecionar aqui as criptomoedas por capitalização de mercado, que exatamente como é que está agora, é essa parte aqui que a gente tem aqui abaixo, onde aqui a gente tem as principais 100 moedas por capitalização de mercado, ou seja, por market cap. E se a gente for indo aqui, a gente tem 125, ou seja, de 100 em 100. Então, 12.500 tokens deve ser por aí, né? Estava escrito aqui, 12.400 e pouco. Então, aqui a gente tem do top 101 até o top 200 de market cap. Se a gente for aqui para o 3, do top 201 até o 300, e assim vai indo. Deixa eu voltar aqui para o início. Então, dessa forma, a gente consegue estar encontrando as maiores criptomoedas aqui por market cap. Óbvio que a gente não utiliza aqui tanto market cap e mais o FDV ou o FDMC. Mas aqui, então, a gente tem outras coisas, como categorias. Se a gente clicar aqui, a gente vai ter as principais categorias do mercado de cripto. A gente vai ver até aqui, seria, por exemplo, FTX Holdings, ou seja, as moedas que a FTX holda, que elas têm em carteira. Camada 1, ou seja, Layer 1, ou seja, aqui são tokens de plataformas de redes de Layer 1, ou seja, não considera, por exemplo, a Optimism, por exemplo, a Arbitrum, mas considera a Ethereum, BNB Chain e essas outras plataformas de camada 1. Aqui tem a plataforma de contratos inteligentes, basicamente é bem parecido com esses dois aqui, mas aqui não necessariamente precisa ser contrato inteligente, até porque se a gente for olhar aqui, eu não conheço esses tokens aqui, como o Pay aqui, mas deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Agora não sei um exato exemplo aqui. Mas tem Layer 1, por exemplo, o Bitcoin. O Bitcoin a gente dá para considerar como uma camada 1, que não tem contrato inteligente. Aqui tem Alleged SEC Securities, então aqui as moedas que a SEC considerou security. Stablecoins, como eles não mostram aqui as principais, mas são moedas lastreadas no dólar. Protocolos de DeFi, como aqui a Kyber Swap, esse aqui eu não conheço, esse aqui também não conheço. Tokens baseado em troca, então basicamente parecido. Corretora centralizada, como jogue para ganhar, farming de rendimentos e outras várias categorias aqui. Então, vamos voltar aqui. A gente pode ir direto aqui. Aqui a gente tem cadeias, então aqui eles vão mostrar as principais redes que a gente tem, como a Ethereum, a BNB Smart Chain, Arbitrum One, Solana, Optimism. Então aqui são todas as cadeias que a gente tem. Não todas, mas provavelmente está em ordem de tamanho aqui, provavelmente. Então todas aqui são de contratos inteligentes. Então tem as principais cadeias aí, basicamente, de contratos inteligentes. Aqui agora a gente tem a parte popular, então a gente tem os destaques do dia, cada carteira. Então aqui são os principais tokens do dia. Trending Coins, Top Gainers, então aqui as maiores valorizações do dia. Aqui tem Ordem, WEN, White, não sei das quantas, ART Protocol, Clash of Lilliput, HydraDex, HydraDX, esse token aqui já falamos dentro da comunidade. E aqui os Top Losers, ou seja, os top que mais estão caindo no dia. Então a gente tem aqui as New Coins, as novas moedas, como eu comentei já da WEN, Most Viewed, ou seja, as mais vistas, Highest Volume, com maior volume, Price Change Sim ZTH, aqui ele bota as principais moedas e mostra quanto falta aí para elas atingir a ATH. Então, as moedas mais votadas e novas criptomoedas. Então, aqui ele mostra as novas, como já comentei aqui da WEN.
Meme Musk, Musk Meme, Spider-Man, essas moedas esquisitas aí, geralmente, essas moedas esquisitas aí mesmo. Se a gente for aqui continuando, então, ganhadores e perdedores, é a mesma coisa ali próximo a destaques, como os maiores ganhadores e os maiores perdedores, como aqui a MAGA da Trump, então, as maiores valorizações do dia e que as maiores desvalorizações do dia. Se a gente continuar aqui, tem todas as moedas, então basicamente aqui ele vai mostrar todas as moedas que existem. A gente pode clicar em mostrar mais, e ele vai dando conversor, provavelmente aqui é para calcular algum valor que a gente tem, se a gente quer saber em dólar, por exemplo, eu quero saber quanto que vale, sei lá, eu ganhei 10 Ethereum aí num jogo, aí eu vou saber o quanto que isso vai ser em dólar. Aqui, Ethereum 10 igual a 22.703 dólares. Então, se eu quiser saber em uma outra moeda, por exemplo, BRL, eu clico aqui e ele vai me dar 111.566 reais. Beleza, carregou. Aqui tem a parte de câmbios, como corretoras de cripto, corretoras descentralizadas e derivados. Aqui deve ser protocolos de derivativos. Vamos clicar aqui e ele vai mostrar as principais corretoras, como a Binance, que é placar de confiança, reserva disponível, volume de 24 horas, volume em 24 horas e visitas semanais. Então a gente tem essas informações sobre as principais exchanges do mercado, as principais centralizadas no caso. Aqui no outro a gente tem corretoras descentralizadas, provavelmente vai ter aqui a Uniswap, isso aí, Uniswap V3, Jupiter, aí a Jupiter que eu já comentei é da rede Solana, Uniswap V3 na Arbitrum, Pancake somente vai aparecer os protocolos de derivativos. Então, a Binance Futures, como eles têm a parte de Futures, eles aparecem aqui. Bybit, Deepcoin, OK. Então, todas as plataformas aqui que a gente consegue estar atuando com derivativos. Aqui tem a parte de NFT, preço de entrada de NFT, pronto. Então, são todas as criptos aqui voltadas a NFTs. Inclusive, a gente pode clicar aqui também e ter algumas informações. A gente consegue ver aqui, por exemplo, o gráfico dela nas últimas 24 horas. Acredito, aqui está 24 horas. Então, teve uma valorização aí. Aqui a gente consegue ver, adicionar a whitelist aos favoritos aqui. É a mesma coisa que adicionar um portfólio. A capitalização de mercado, o volume nas últimas 24 horas, a avaliação totalmente diluída. Então, aqui o mercado é o FDV ou o FDMC, fornecimento circulante, então a quantidade de tokens circulantes, fornecimento total, que é 513 milhões, e o fornecimento máximo, que é infinito aqui. Então, aqui tem algumas informações, como um contrato, o website, então, o white paper, o Medium, Internet Computer, tem aqui a comunidade, Twitter, Telegram, e alguns outros sites aqui. Aqui Twitter de novo, GitHub. E aqui tem algumas outras informações sobre onde comprar, qual o volume negociado diário, Internet Computer, e algumas outras informações aqui abaixo. Isso eu já vou mostrar logo no início ali. Então, a gente já vai conseguir ter informações, como eu comentei, capitalização de mercado, o FDMC, que é o FDV, o circulante atual, o valor circulante, o fornecimento total, que também nesse caso é o fornecimento máximo. Aqui a gente consegue saber onde a gente pode comprar e vender, né? Ele deve ter parceria aqui com a Crypto.com. Aqui tem a parte de carteiras, então quais carteiras a gente pode utilizar, como a MetaMask, não sei se dá para ver, e a SafePal. Ganhe criptos, então aqui com a Crypto.com novamente. Então aqui tem comentários sobre, isso aqui não é informação, mas aqui tem o site da Bitcoin, bitcoin.org, o white paper, aqui tem poltrona, isso aqui seria onde a gente consegue ver o Explorer da blockchain. Aqui as carteiras como Ledger, Electrum, XDeFi, SafePal e a Trezor aqui também. Aqui é a comunidade, Twitter, Facebook e o bitcointalk.org. Aqui é pesquisa no Twitter, Search Code, GitHub, e aqui estão as categorias em que ele está inserida, como Cryptocurrency, que é captura de criptomoedas, Layer 1 e FTX Holding. São as categorias. E aqui tem a parte de converter, quando a gente quer saber quanto vale um Bitcoin, que no caso, hoje, vale 41.878 dólares. Aqui a gente tem o volume de 24 horas, aqui o volume de 7 dias, o seu preço máximo, que no caso foi 69 mil dólares, e o preço mínimo, que foi 67 dólares. Óbvio que foi, se não me engano, bem menos, mas aqui ele está pegando nos últimos 10 anos. E aqui tem informações aqui também, como o gráfico de 24 horas aqui. Deixa eu pegar. Também tem o gráfico de 7 dias, o gráfico de um mês, o gráfico de 3 meses. A gente consegue saber sobre o Bitcoin, tem a parte de tokenomics aqui, então Bitcoin Supply e block. Enquanto o Bitcoin Supply é o máximo de tokens que vai ser emitido, que chega aí no máximo a 21 milhões. Então a gente tem algumas informações aqui. Aqui a gente consegue ver os markets, os lugares em que a gente consegue comprar Bitcoin, essa Wix, OrangeX, Binance, Debbit, Kraken, Binance. E aqui abaixo
como eu já mostrei, as principais moedas aqui. Plataforma aí exatamente para a gente pesquisar moedas e saber sobre, por exemplo, as principais que estão se valorizando no dia, saber também o market cap, ou no caso o fully diluted market cap, que nesse caso eu não mostrei isso aqui, mas a gente consegue ver aqui, por exemplo, a gente tem o top 1 até o top 100, se a gente clicar aqui, ele é por market cap, e aqui a gente consegue até ver por volume, então o maior que tem volume hoje é a Tether, mas vamos voltar aqui para o market cap, a gente consegue ver, também clicar aqui. Eu já estou logado aqui na minha conta, na MetaMask, na minha carteira digital, e vejam que ela está configurada na rede Ethereum, que é a rede principal. E aqui, para seguir direitinho esse tutorial, você já tem que ter feito duas coisas a priori. Primeira delas, configurado a rede BSC, que é a Binance Smart Chain, na MetaMask, e a segunda, você tem que ter BNBs na sua carteira, e para isso você tem que ter transferido BNBs da Binance, por exemplo, para a carteirinha da MetaMask. Se você não vou fazer aqui, vai ser chavear, fazer o swap da rede Ethereum, que é a rede principal, para a rede BSC, que é a Binance Smart Chain. Para fazer isso é bem tranquilo, eu venho aqui no cantinho superior direito da nossa tela, ó, rede Ethereum principal, vou clicar nesse botãozinho, e depois eu seleciono a opção Smart Chain, que é a rede da Binance, ou Binance Smart Chain, se você preferir. Notem que aqui ele já mudou, o ETH sumiu, apareceu o BNB, que é a moeda Binance Coin, é a própria moeda da Binance, que inclusive é a moeda que nós vamos utilizar para fazer a troca. Nós vamos comprar o token lá na PancakeSwap utilizando BNBs, beleza? E é claro, tem que ter um saldo aqui na carteira, senão não vai fazer o mínimo sentido, conforme eu já disse. Ok, pessoal, cumpridos esses pré-requisitos, vamos selecionar um token para adquirir lá na PancakeSwap. Eu vim aqui no CoinMarketCap, que é um dos principais sites para listagem de criptomoedas, para você analisar ali criptomoedas no geral, e eu vou comprar aqui, para fins didáticos, eu vou comprar com vocês o próprio token da casa. Tá aqui, ó, o token da PancakeSwap é o Cake, assim como, por exemplo, se a gente comprar com a Uniswap, o token da Uniswap é o token Uni. Aqui nós vamos comprar o token Cake, que é o token da PancakeSwap. Você pode vir ali no cantinho de busca também, ó, cantinho superior direito da nossa tela, e selecionar, escrever a palavrinha Cake aqui, que é bolo, em inglês, olha lá, ó, PancakeSwap, o token chama Cake, tá aqui, é esse token que nós vamos adquirir. Só que o que é importante pra gente nesse tutorial é o seguinte, ó, vamos aproximar a tela ali no cantinho esquerdo. Vejam que aqui em Contracts, essa informação é importantíssima. Binance Smart Chain, e aqui está o endereço de contrato do token. E eu vou copiar esse endereço, ó, passando aí a mãozinha do mouse, copy address, né, copiar o endereço. Vamos copiar esse cara, porque daqui a pouquinho nós vamos utilizar e você vai entender o porquê disso. Tá? Isso é muito importante deixar claro para vocês, daqui a pouquinho vai ficar assim, espero. Ok, pessoal, como é que eu acesso agora a plataforma PancakeSwap? É bem tranquilo, tem duas formas nesse caso. A primeira delas é você clicar onde eu estou passando ali a mãozinha do mouse, ó, ele já redireciona para o site, aqui, pelo fato de você estar comprando o próprio token da casa, o site, o website aqui da PancakeSwap aparece aqui pra gente. Ah, e se não fosse o token da casa, como é que eu faria? Muito simples, eu vou lá no Google, vou pegar aqui no Google e vou digitar PancakeSwap, sem medo de ser feliz. Vai aparecer para mim aqui, já é o primeiro link. Confiram aí o endereço, pessoal, https://pancakeswap.finance, que é exatamente o mesmo endereço que está aparecendo aqui. Quais são os procedimentos, pessoal? Agora, eu vou vir em Trade, cantinho esquerdo da nossa tela ali, ó, Trade, e depois em Exchange, e vou clicar aqui, aguardando a próxima tela. Perfeito. E o próximo passo vai ser conectar a minha carteira da MetaMask. Às vezes ele já conecta direto e não é necessário se preocupar. Mas se ele não conectar, dá uma olhadinha ó, no cantinho superior direito da nossa tela, tem um botãozinho escrito Connect, tá? Escrito em azul, ali é um botãozinho azul. Eu vou clicar aqui e aí você seleciona a carteira com a qual você está trabalhando. No meu caso aqui, ó, estou trabalhando com a MetaMask, tem outras, Trust Wallet, Math Wallet, tá aí, pessoal, todas as carteiras compatíveis com a plataforma. Eu vou clicar aqui em MetaMask e automaticamente ele já conecta para mim. Dá uma olhadinha que bacana, pessoal. Ali já mudou o botãozinho Connect, não está aparecendo mais, está aparecendo aqui o endereço da minha carteira e beleza, a plataforma está conectada na minha carteirinha digital. Como é que funcionam as trocas aqui de moedas? Tem dois campos. O primeiro aqui, ó, from, tô marcando ali para você em azul, e o segundo to, que é de para. Qual que é a ideia? A primeira casa aqui é a moeda que nós temos, e a segunda, o segundo campo ali, é a moeda que nós queremos trocar. Então, do jeito que tá aqui, ó, eu vou usar as minhas BNBs, vejam que ele já puxou lá da minha carteira, o balance, que é a grana que eu tenho aqui em BNBs, eu tenho meio BNB, né, 0,5 BNBs, que é exatamente a quantidade que eu tenho lá na minha carteirinha da MetaMask, eu vou dar uma olhadinha aproximadamente esse valor, então nós vamos usar BNBs para comprar o token que eu vou colocar aqui embaixo, ó, que é o token, que é o Cake, no caso, que nós vamos selecionar. E para selecionar o token, aqui o token de interesse, eu vou clicar nessa opção aqui, ó, Select a Currency, que é selecionar moeda. Vamos clicar aqui, e aqui, pessoal, tem duas opções. Eu posso digitar o nome do token, no caso Cake, ou, eu não recomendo você fazer isso, ou, agora a segunda alternativa aqui, que de fato eu recomendo, você colar o endereço de contrato, que é o que nós copiamos lá no CoinMarketCap. Lembra que nós fizemos a cópia aqui, ó, que eu falei pra vocês? Pois é, pessoal, por que eu prefiro fazer dessa forma? É bem simples, porque às vezes nessas plataformas descentralizadas aparecem tokens que são scans, são falsos, fakes, e aí você gana facilmente com isso. Aí, pessoal, pronto, ó, colei o endereço de contrato aqui do token, ele aparece aqui embaixo, e agora sim, eu tô seguro de que o token é esse token mesmo, né, o token que de fato eu quero comprar. Ok, tem um truquezinho legal que dá pra gente fazer aqui, que é bem interessante na plataforma, é ver o quanto que esse token está custando em dólar, por exemplo, pra gente ter uma noção um pouquinho melhor. Para fazer isso, eu vou pegar ali ó, onde está aparecendo o BNB, eu vou trocar isso aqui para paridade USDT. Vou clicar aqui, depois eu seleciono o USDT e vou clicar nessa setinha aqui embaixo, para mandar o USDT lá para baixo e o token Cake vem aqui para cima. E aí fica fácil de fazer essa equivalência. E aí o software já faz todo o cálculo para mim. Ó. Eu vou digitar um Cake, um Cake equivale a quantos dólares? E aí aparece o valor estimado ali embaixo. Está em torno, a gente está comprando nesse momento um token Cake por aproximadamente 36,90 dólares, tá? Mais ou menos aproximado. E esse valor, se você reparar, ele vai sempre ficar mudando, porque
tudo isso é muito dinâmico, né, pessoal? Essa que é a ideia. Beleza, aqui o STT, eu vou voltar novamente para BNBs, vamos voltar aqui para BNBs, e aí eu vou mandar o BNB lá para cima, porque nós vamos usar BNBs para comprar o token Cake, tá aqui, ó, deixa eu apagar os valores. E tem mais um comentário, pessoal, se você olhar ali embaixo, aqui, ó, onde eu estou passando ali a setinha do mouse, tá vendo, ó, a PancakeSwap, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ela trabalha com duas versões. O token Cake, ele funciona nas duas versões, tá vendo ali, ó, a versão 1 Old, que é velha, né, mais antiga, e a versão 2, que é a mais atual. O token Cake, que é o token da casa, muito provavelmente trabalha nas duas versões. Mas tem tokens que trabalham ou em uma ou em outra, tá? Pode ser que trabalhe nas duas, mas você tem que ficar ligado nisso. E geralmente, quando você vai olhar lá no CoinMarketCap, por exemplo, ele mostra qual que é a versão que você tem que utilizar, tá, pessoal? Só para deixar bem claro para você, fica ligado nisso, porque isso é importante. Beleza, feito isso, e agora vamos, de fato, fazer a nossa troca aqui, pessoal, bem tranquilinho, ó. Eu vou comprar um valor simbólico só pra gente fazer o tutorial legalzinho. Eu vou comprar aqui um equivalente a 0,01 BNBs. Aqui, ó, 0,01 BNBs, é um valor bem pequenininho, dá em torno aí de 6 dólares, mais ou menos, vamos ver se a gente consegue comprar essa quantidade. E isso equivale a aproximadamente 0,17 tokens Cake, é uma fração de um token Cake. Vamos lá, e agora é simples, é só clicar no botãozinho Swap, que é troca em inglês. Vamos fazer o swap, e aqui ele já direciona todas as informações para mim. Ó. Output, aqui a saída é estimada, né? Você vai receber pelo menos essa quantidade de tokens aqui, ó, 0,17 cakes e uns quebrados, ou a transação ela vai ser revertida, e beleza, aqui é só confirmar. Vamos confirmar. Aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Ele fica atualizando o preço, né? Aí eu tenho que dar uma accept aqui, eu tenho que aceitar, e pronto, vamos confirmar esse swap. Vou confirmar, e agora eu vou aguardar enquanto ele faz essa troca. Ele vai chamar a minha carteira da MetaMask, deixar assim mesmo, né? A taxa de gás e tudo mais. Vamos colocar aqui em confirmar, clicar nessa opção e aguardar. Ok, transação submetida. E agora, pessoal, eu vou esperar um tempinho. No cantinho inferior direito da nossa tela, ele lista para mim aqui uma opção dizendo que a transação foi bem sucedida. A gente já pode confirmar essa transação lá no BSC Scan. Eu sei que está aparecendo Etherscan, que é uma informação padrão aqui, mas na verdade ele vai redirecionar a gente lá para o BSC Scan. Vamos clicar aqui. E perfeito, vocês estão vendo aí, ó, as informações a respeito da transação, e o mais importante pra gente é essa opçãozinha aqui, ó, status, e tá lá, success, né, que indica que tudo ocorreu bem, ocorreu com sucesso. A gente vai passar por algumas ferramentas aqui, simples, que qualquer pessoa consegue olhar e principalmente identificar cada função do contrato. O primeiro site que a gente vai utilizar aqui é o Go Plus, que eu vou deixar na descrição todas as ferramentas, tá? Que aqui a gente vai conseguir identificar possíveis ferramentas maliciosas do contrato. Se tiver algumas funções aqui maliciosas, a gente já pode evitar esse tipo de token, tá? Vou pegar qualquer token aqui só para mostrar para vocês, ou abrir algum no CoinMarketCap e mostrar como que você copia o contrato. Tem gente que ainda não sabe, tá? Descendo aqui abaixo no CoinMarketCap tem essa parte aqui de contracts. Você pode clicar aqui em copiar e já vai copiar o endereço de contrato. Se o seu token não está ainda no CoinMarketCap, por exemplo, você pode, dentro do white paper, dentro do site, ou até mesmo no grupo do Telegram da comunidade, pedir o contrato desse token, tá? A galera tem que te passar o contrato, porque você como investidor vai ter que olhar esse contrato, tá? Então, copiou o contrato, a gente já vem para essa ferramenta. Eu copiei um contrato de um token aqui, galera, que eu estava analisando e ele tem alguns pontos interessantes aqui e vou mostrar aqui para vocês. O interessante é mostrar as ferramentas, tá? Vou colar esse contrato aqui. Lembre-se, você tem que verificar qual que é a rede do seu token. Feito isso, a gente clica nesse botão verde e aqui nós vamos ter diversas funções do contrato. Eu vou traduzir o site aqui, o site aparece em inglês, tá? E olha só que ponto interessante. A primeira coisa que ele coloca pra gente aqui, detecção de segurança. 0 item arriscado, tá? Não tem nenhum item que ele considere extremamente arriscado, porém eu discordo, eu vou mostrar isso pra vocês. E 5 itens de atenção. Então aqui, galera, ele já vai nos dar todas as funções do contrato, o que ele faz, o que ele não faz, e eu vou explicar para vocês brevemente cada função aqui, tá? Primeira função que ele mostra pra gente é o código-fonte do contrato. Ele tem esse símbolo verde porque tem essa função, tá? Isso significa que o contrato do token tem um código aberto e qualquer pessoa pode verificar esse contrato. Ok, isso é interessante que seja um código aberto mesmo, tá? A outra função que ele dá pra gente que tá ok aqui é sem proxy. O que seria isso? Esse chamado contrato proxy, ele significa que o proprietário do contrato ele pode modificar as funções do token e até mesmo alterar o preço dele, tá? Então, se não tiver isso aqui, se tiver um xizinho nesse campo aqui, com um proxy no caso, você já pode descartar esse token. A outra função que se aparecer aqui, você deve descartar esse token é essa aqui, ó, função de mintar. No caso, na tradução tá hortelã aqui, tá? Mas é a seguinte, essa função, galera, se ela tiver habilitada, ela permite que o desenvolvedor cunhe mais tokens de maneira aleatória, debandada da forma como ele quiser, tá? Então, quando alguém coloca essa função no contrato de mintar mais tokens, é um ponto de alerta. Não quer dizer necessariamente que seja um scam, mas é sim um ponto de alerta. Isso porque, quanto mais tokens forem mintados, esse token vai perder valor, vai cair, e o proprietário, de maneira de má fé ali, pode criar novos tokens e vender na cabeça da galera, e isso é com certeza um problema, tá? No caso, como tá em verde aqui, não existe essa função aqui. Outra função aqui, o proprietário não pode alterar o saldo, tá? Alterar o saldo de tokens de outros endereços. Acreditem, tem contratos com essas funções. E aí você pode pensar, pô, se o cara, na hora de criar esse contrato, ele colocou essa função, qual que é o interesse por detrás? Ele pode alterar o saldo de tokens de outras carteiras, inclusive da sua. Alguns até vendem isso como modelo de rebase, que reduz os tokens de todo mundo para reduzir todo o supply. Não é interessante, tá?
Outra função aqui, nenhum proprietário oculto. O nome já diz, né? Se tiver algum proprietário oculto, aqui seria um problema. Outra função, esse token não pode se autodestruir. Sim, existem essas funções no contrato. Aqui a importância desse vídeo de você entender que existem milhares não, né? Mas diversas funções maliciosas que podem ser feitas no contrato para fazer um scam pra galera, tá? Isso é muito preocupante. Até aqui esse token tá tudo ok, mas a gente vai chegar em outros pontos que são bem complicados. Que ele analisa o risco de Roney Pot. O que seria isso, né? O chamado pote de mel no mercado cripto, que é onde você atrai os investidores, as abelhas, e elas depois não conseguem sair. Essa é a analogia por trás do Roney Pot aqui, e basicamente um token é aquele que você compra e não consegue vender. Como que a galera faz de má intenção para não possibilitar que as pessoas vendam o token? Ela pode tanto travar as vendas, tá? Eu vou mostrar isso para vocês, que é possível na função do contrato, e ela também pode aumentar as taxas acima de 50%, e com isso você não vai conseguir vender os tokens, tá? E aqui, justamente na questão de imposto de compra e de venda, já mostra pra gente que tem 8%. Inclusive, essa função de poder alterar as taxas de venda é permitido, tá? Normalmente tem tokens que podem alterar a taxa de venda, eu não vejo como um problema. Porém, quando é permitido que altere acima de 50%, acaba sendo complicado, tá? Funções que podem suspender a negociação, também seria o caso de um Roney Pot, ou seja, as pessoas depois de um tempo não conseguir vender mais os tokens, tá? Se um código suspensável for incluído, o token não pode ser comprado e nem vendido, eles até colocam aqui o risco de Roney Pot, tá? Então, suspender as negociações, por que habilitariam essa função? Qual que é a intenção ali de quem criou o contrato em colocar uma função que possa suspender as negociações? Aqui, que tá ok nesse caso, sem lista negra. O que é lista negra? É você colocar determinadas carteiras numa lista negra que ela não pode negociar, não pode comprar nem vender o token, tá? Às vezes é usado isso aqui para sistema anti-boot, mas também não é algo legal de ter. Sem listas de permissões, esse no caso seria a lista branca, onde só algumas carteiras conseguem vender os tokens. Isso aqui é um grande problema, tá? Ou seja, o que um dev mal intencionado pode fazer aqui? Ele pode criar essa permissão de lista branca, colocar só a carteira dele e só a carteira dele vai conseguir vender os tokens e ninguém mais consegue. Então, se, por exemplo, a função de resfriamento da negociação, o contrato do token tem a função de esfriar as negociações dentro de um determinado tempo ou bloqueio após a compra. O usuário não vai poder, depois disso, vender o seu token depois de um tempo, tá? Isso aqui também é uma função que não deve existir, é basicamente aquela, é parecido com aquela de suspender as negociações, tá? Esse chamado aqui sistema anti-baleia também pode ser algo complicado, tá? Isso porque ele pode limitar o número de transações de tokens. Alguns tokens scans possuem esse tipo de função e usam dela. Mas não quer dizer que se ter essa função aqui é necessariamente um scan, tá? Às vezes é colocada essa função para realmente tentar impedir grandes baleias ali dentro do projeto. É aquilo, é uma função que até tem uma explicação diferente de uma função como essa de resfriar as negociações. Outra função que eles alertam a gente aqui é que o proprietário do contrato pode alterar e modificar as taxas de impostos, ok? Isso aqui eu vejo como ok no mercado, ultimamente é comum isso aqui. E aquilo também tem uma justificativa. Você pode conversar com a comunidade, assim como alguns projetos como a Flock mesmo já fez, reduzir as taxas ou modificar as taxas. Isso acaba sendo interessante até para o próprio projeto, tá? Então não vejo isso como um grande problema. Porém, eles até alertam aqui, aquilo que eu disse para vocês, o imposto, se essa taxa de transação aumentar para mais de 49%, não vai ser possível vender o token, tá? É mais um sistema aqui que poderia ser um Roney Pot. Essa é uma das etapas para a gente analisar o contrato e ver as funções desse contrato. Fazendo isso, a gente já sabe se tiver funções que não são interessantes, não são justificáveis ali, travar as negociações, poder suspender, esfriar as negociações, ou um exemplo aqui, colocar só uma lista branca onde algumas pessoas somente podem vender o token, ou seja, só os devs possivelmente, é um grande problema. Não faz sentido investir num token quando ele tem isso aqui. Mas o que mais a gente pode analisar aqui? Carteiras, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês, e também a liquidez. Então, olha só, aqui nesse próprio site ele já vai te dar essa informação da liquidez. A liquidez, galera, ela tem que estar bloqueada, porque é justamente para dar liquidez àquele ativo, e quando ela está bloqueada, significa que ninguém pode mexer nela. Quando uma liquidez está desbloqueada, você corre o risco do rug pull, do puxão de tapete. Isso é, o dev ali, ele pode tirar toda essa liquidez do projeto, sacar tudo ali, e ninguém também mais vai conseguir comprar ou vender o token, além do fato que ao retirar essa liquidez, ele vai fazer com que o preço do token despenque. Então, por via de regra, a liquidez tem que estar sempre bloqueada, tá? Ela é uma parte importante, crucial para o funcionamento do token, principalmente da compra e da venda, e não deve estar desbloqueada. Aqui, galera, ele já informa pra gente a porcentagem de liquidez bloqueado. Tem tokens que tem 50% da liquidez bloqueada, até colocam no seu site ali, nossa, nós temos 50% da liquidez bloqueada. E por que os outros 50% não estão bloqueados? Quer dizer que os devs podem sacar isso a qualquer momento? Então, por via de regra, tem que estar bloqueado. Se não estiver, fuja desse tipo de ativo, tá? Ou pelo menos tente entender por que essa liquidez não está trancada. Nesse caso aqui, galera, já informa pra gente a porcentagem da LP, a liquidez bloqueada. No caso, 100%, ok. Agora, outra parte que esse próprio site vai informar pra gente, ele é incompleto, tá? Essa ferramenta aqui, são os principais holders do criptoativo. Aqui eu já vejo um grande problema que elimina até mesmo a possibilidade de eu investir em um token como esse. Isso porque, olha só o que ele vai informar aqui pra gente. Aqui nós temos toda a distribuição da carteira e a primeira informação de risco que a gente vê aqui, que é a proporção dos 10 principais holders, chega a 68%. Se você olhar aqui, tem várias carteiras com 1%, 1,4%, 1,8%, além de uma grande carteira que eu vou mostrar aqui, mas o total dessas 10 principais carteiras chegam a 70% de todo o token. Isso traz consigo um grande risco, tá? Imagina se todo mundo aqui vender esse token, ele vai praticamente morrer, tá?
A carteira do criador, ela apresenta pra gente aqui 19,4% dos tokens. É um percentual muito alto e não tá bloqueada essa carteira, tá? É um percentual com certeza de risco aqui pra gente, tá? Abaixo tem a carteira de proprietário e desenvolvedor. Se aparecer também aqui nessa do proprietário um percentual alto, fique atento também, é o mesmo problema que eu citei aqui pra vocês. Dito isso, a gente vai seguir com essa análise da carteira para entender alguns problemas que eu mostrei aqui para vocês. Se a propriedade do contrato foi renunciada, essas funções não podem ser mais ativadas. Então, por exemplo, a função de resfriar a negociação, de travar a negociação, ela não pode mais ser ativada porque esse contrato não tem mais um proprietário que pode fazer modificações nele, tá? Essa talvez seja a importância de um contrato renunciado. E a gente pode ir mais a fundo ainda nessa análise que é pelo BSC Scan. Então, nesse caso desse token, para vocês entenderem um exemplo, nas questões de função de contrato, tendo aquelas funções que eu mostrei, eu não investiria no projeto, porém, ao ver que o proprietário é renunciado, tudo bem a questão de ter as funções, mas esse grande percentual de carteira já me faz não investir nesse projeto. Campo, e você clica aqui no ícone do token, tá? Aqui você vai abrir funções importantes dentro do BSC Scan que você pode observar, clicando em holders, e aqui vai mostrar as principais carteiras, tá? Então nós temos aqui, galera, essa carteira de desenvolvedor com 19%, tá? E uma outra carteira, inclusive, com 23%, por isso que é importante olhar aqui. Naqueles filtros de análise que eu mostrei para vocês, só mostra a carteira do desenvolvedor, que pode estar zerada às vezes, mas tem outras carteiras. Qual que é essa carteira de 23%, né? Nós temos uma de 12%, que é da PancakeSwap, e nesse caso tá tudo certo, tá? Então olha só, se tem uma carteira 23% e na outra 19%, tem mais de 40% dos tokens em duas carteiras. Isso aqui é extremamente arriscado. É claro que teria a possibilidade desse percentual aqui servir para alguma coisa, tá? Inclusive eu vi tokens já, por exemplo, que tinha lá 40% dos tokens numa carteira, e eles falaram, pô, é para queimar os tokens aos poucos. Aí ainda tem uma justificativa. Nesse caso aqui, vamos ver se tem alguma justificativa. Como que a gente pode observar isso? Vindo no site do projeto, clicando aqui em Tokenomics, que é a economia dos tokens, e aqui a gente já vai entender, tá? E aqui a distribuição dos tokens, olha como ela funciona aqui pra gente, como tá mostrando. 5% pro desenvolvedor, tá? Para desenvolvimento. E 15% pro ecossistema, certo? Essa é a distribuição dos tokens e 80% para liquidez. E aí a gente vem aqui e volta para essa questão dos holders. Aqui mostra que tem 5% para desenvolvimento e 15% para ecossistema. Vamos dizer que é para equipe. Aí a gente volta aqui, tem 19% em uma carteira. Não tem uma carteira com 5%, não tem uma carteira com uns 15%, mas uma com 19% e outra com 23%. Então isso aqui é uma inconsistência do Tokenomics, mostrando que os devs não estão seguindo o que eles proporam ali no white paper. Pois, vem aqui em português, a não ser que você seja muito bom no inglês, certo? Deixa em inglês, ou então você vem em português, coloca em português. Eu escolhi a moeda aqui em reais, até para facilitar a galera que tem do Brasil, certo? Eu gosto de trabalhar no dólar, mas vamos trabalhar assim no real pra gente entender mais um pouco. Bom, aqui tem 3 abas, ó. Os projetos mais quentes do momento, que está tendo maior volume, os projetos mais hypados do momento, tá aqui os mais hypados, e os projetos que acabaram de ser lançados na CoinMarketCap. Aqui a gente vai clicar. Bom, a Coin lista as 30 moedas em 30 dias, tá? As 30 moedas mesmo. Aqui mais bem cotadas, ó, as 30. Não quer dizer que não só tem isso daqui. Provavelmente deva ter mais. Mas ele só lista aqui as 30 moedas dos últimos 30 dias. Já tem essa. Você vê que o último dia que foi lançado aqui foi 4 dias atrás. Ó, aqui no final é que diz qual foi o dia que ela foi lançado, gente. Não é que foi lançado o projeto em si. É que foi listado aqui na CoinMarketCap, ok? Nessa lateral aqui está dizendo de que plataforma esses projetos nasceram. Esse primeiro aqui, Ascent Protocol, ele foi criado com base na Phantom. Esse segundo não está dizendo, não tem informação. Mas o terceiro foi na BNB, o quarto aqui, ó, esse Rony, foi na Ethereum e assim sucessivamente. Tem na Chrome, tem da Terra Luna, tem da Avalanche, ó, aqui embaixo da Polygon, enfim. Só pra vocês terem ideia, certo? Aqui vem informando se ela tem algum volume de mercado no momento, tá? Essa segunda aqui, até que ainda tem 140 mil em reais, tá? Lembrando que eu converti para reais. Já essa terceira aqui, que é da rede da BNB, já tem 2 milhões em reais. 2 milhões e 46. Por que às vezes é importante? Isso aqui para vocês terem ideia, se alguém comprou. Eu fui lá e comprei essa moeda aqui, a Hunter CryptoCoin. Eu comprei, sei lá, R$1.000 dela, certo? Obviamente que deixa eu abrir ela aqui, ó. Quando essa moeda, se eu comprei na fase ICO, e assim que ela entrar na corretora, olha o pico que ela deu aqui hoje, ó, no dia 10, ó, hoje é 10/4, tá, gente? Gravando esse tutorial aqui com vocês. O pico que ela deu hoje, deixa eu só botar o carregador aqui. O pico que ela deu hoje, cara, eu venderia. Deixa eu colocar aqui no AL. O AL quer dizer pra ver, ó. Lá tá informando que ela entrou hoje, né? Então vamos ver aqui, ó. Realmente, ela começou no dia 9, tá? Algumas horas atrás, ó. Dia 9/4, tem nem 24 horas que nasceu o negócio aqui, certo? Ela deu um pico. Geralmente a galera que começa a vender, ó. Se eu comprasse na ICO lá, eu já começaria a vender. Colocaria ali 5%, 3%, 10%, 20% de lucro, já venderia, certo? Enfim, mas isso aí eu vou vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Bom, aqui ela tá tendo uma valorização. Onde é que ela tá sendo negociada? Aqui que vocês olham, ó. Na LBank, XT.com e na RU. Então, beleza, aqui são as moedas, olha, há 20 horas atrás elas foram listadas aqui na CoinMarketCap. Deixa eu voltar para cá de novo, ó. Essas daqui são as mais quentes, as moedas que estão mais quentes agora no mercado. Olha, eu vou para essa Shiba, acho que é Tobi aqui. Olha a valorização desse negócio, 3.000%, cara. Deixa eu puxar uma calculadora aqui só para você ter ideia do que eu tô falando. R$100 esse negócio na fase ICO, eu vou mostrar para vocês onde comprar daqui a pouco. Eu investi 100, nesse 100. Se ela aumentar, gente, 100%, eu tenho 200, certo?
1000% eu tenho R$1.000. Se tá em 3.000, então é vezes 30, né? Vezes 30, olha só. Eu teria R$3.000 nesse momento agora. Deixa eu abrir ela aqui, ó. Posso só abrir. Investir 100, 3.000. Imagina a galera que comprou na fase ICO. E aqui é quando é lançado aqui, mas na fase ICO é mais barato. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tá? Fundamental que eu vou mostrar pra vocês criarem uma crença dentro do coração de vocês, que se vocês estudarem, fizerem a lição de casa, vocês também podem pegar essa oportunidade. Agora, lógico, cara, tem que estudar o projeto, certo? Esses são os projetos que foram listados agora, certo? Esse projeto aqui, ó, tem 39 horas que foi listado, esse tem 39, esse aqui, ó, esse projeto ele praticamente vai ser listado no dia 13 de abril, esse no dia 14, enfim. Aqui é quando lança, né, que as próximas ICOs, esse vai ser lançado no dia 13, esse em 39 horas, essa aqui foi ontem, essa aqui na verdade foi no dia 8, eu tava olhando ela, deixa eu abrir ela pra vocês aqui, ó, o término dela é hoje, né, dia 10 de abril, hoje eu tava olhando o site, ela tá bem estável, tá? Deixa eu abrir aqui, ó, ela pertence à BEP20, certo? O nome dela é nova, ela tem 230 milhões, eu só quero que vocês entendam, primeiro analisa, pra depois comprar ou algo do tipo, certo? Deixa eu abrir o website aqui pra vocês, ó, o website só pra vocês darem uma olhada aqui. Esse é o website da moeda, muito bonito, elaborado, é um projeto de game, tem, cara, todos os dias surge 1 a 2 a 3 projetos de game, cara, no mínimo, tá? De 1 a 2 surge aí todos os dias. Então aqui você analisa as pessoas que criaram o projeto, os códigos fundadores, eu sempre analiso tudo, as redes sociais, como tá, Facebook. Quando eu vejo isso daqui, ó, o YouTube, minuciosamente, e eu começo pelas redes sociais, tá? Se me chamar a atenção, eu vou para os fundadores, eu vejo se eles têm LinkedIn, essas coisas aqui. Bom, eu não tô vendo, tá? Eu não tô vendo o diretor, não tô vendo nada aqui. Então, se eu não tô conseguindo clicar e linkar, cara, pra mim já não é um projeto que já não me deixa muito interessado. Certo? Mas eu tô dando aqui só um aparato de análise como eu faço. Bom, isso aqui já são os términos, está dizendo quando vai terminar. Olha, isso aqui terminou no dia 31 de março, esse vai ser 4 de abril, terminou. Enfim, ok, 10 de abril, aqui terminou, não, 10 de abril hoje, termina hoje, esse aqui terminou ontem, esse aqui terminou dia 7, beleza. Agora vamos para cá. Esses aqui são as ICOs que já estão ativos, ou seja, passou por aqui, que passou pelo termo, e nesse momento agora ela está ativa, certo? Nessa fase ativa, ela já está sendo vendida em algum lugar, né? Ou às vezes já está sendo listada em alguns lugares, como o caso da CoinMarketCap. Eu vou aqui embaixo me dizendo qual a finalidade de cada projeto. Esse aqui é network, esse é protocolo, esse é blockchain service, esse aqui é uma plataforma. Beleza, aqui é Garmin, serviços de blockchain, rede, enfim, ó, aqui é RV, aqui na nacionalizados, ó, jogos, serviço de blockchain. Eu vou analisar essa rede Legion. Olha só, esse daqui também é da BSScan, tá? O nome do token é LGX. Eu pego esse token, vai ter 1 bilhão, não é isso? Deixa eu abrir o teu website, aqui do lado, ou abrir 2, deixa eu só fechar um aqui. Eu vou voltar lá na CoinMarketCap, vou trazer a CoinMarketCap pra frente, galera, olha só aqui pra frente, ó, pra facilitar, tá? E vou colocar aqui pra ver se já está listado aqui, ó, olha só. Legions Network, confirmo pra ver se é o mesmo, certo? Ó, Legion Network, abri o site, lembre-se. E aqui, beleza, ele já está sendo listado, não tem valores nenhum, porque provavelmente não tem mercado nenhum aqui agora, ó, não tem mercado. O que acontece? Ela está listada aqui, porém ela ainda não entrou em nenhum mercado. Lembre-se aqui na visão geral no mercado. Não tem gráfico aqui porque não está em nenhum exchange, provavelmente ela deve estar sendo vendida interna, tá? Ou seja, dentro dela mesma. Vamos checar isso daí. Ó, beleza. Pelo site, vamos dar uma olhada por alto nessa Legion Network aqui, ó. Vamos analisar o site, ó. Tem várias parcerias, isso aqui é uma boa, como é que eu posso dizer, um bom sinal, tá? Ali, ó. Ela tem um jogo também play to earn, joga pra ganhar, enfim. Deixa eu ver, tem a parte de ensino, deixa eu ver o que tem. Olha só, tem aplicativo, galera, ó. Tanto na Apple quanto na Google. Tá analisando o projeto agora, certo? Pelo que ela tá dizendo aqui, ela tem carteira wallet. Olha, comprar, olha só, você compra o token dentro do app, pode colocar também stake, tudo dentro do aplicativo, ó, tudo dentro do aplicativo. Então, nesse momento, ela é um projeto que você só compra dentro dela própria, tá? A gente chama de fase ICO, a fase ICO, que é aquela fase inicial. Quem comprou aqui, deixa eu dar um dado aqui pra vocês, certo? Ela já está aqui na CoinMarketCap, porém, entretanto, deixa eu voltar aqui, entretanto, ela ainda não está aqui. Porque ela só vem para cá, ó, novas criptomoedas, quando ela é listada em algum lugar para a galera comprar. Deixa eu abrir qualquer protocolo, está sendo negociada. Dark Knight, certo? Então, quando ela entra em alguma corretora externa para ser vendida, aí sim. Aí o que acontece aqui? A galera que comprou na fase ICO, ela foi listada aqui, ó, 1,90. Deixa eu dar um dado aqui para vocês, gente. Nessa fase aqui, ó, ICO, aqui é só comprar. Não existe venda. Bota fase 1, fase 2, fase 3 de venda, e tem que checar que fase tá, certo? Mesmo comprando nessas fases, ainda é barato, porque quando elas chegam aqui, elas chegam valorizadas, lógico, que quem comprou lá, o cara já bota aqui para vender. Chegou R$2 aqui, o cara já bota para vender, e por isso que isso que acontece aqui, ó. Essa fase de despejo, tá? Isso aqui é um jogo, Garmin jogo, tá? Vamos analisar esse jogo aqui, ó. Também da BEP20, certo? O nome é Candy, certo? Candy, aqui é o nome. Tem 100 milhões de moedas no mercado. Deixa eu abrir aqui pra gente comparar. Ó, o site tem essa bolinha colorida aqui. Deixa eu abrir o site aqui. Muito bonito, aparentemente, né? Muito bem desenhado. Isso aqui, pra mim, foi muito bem desenhado. Beleza. Então vamos lá na CoinMarketCap. Vamos clicar, vamos colocar aqui pra gente pesquisar Candy. Vamos pegar o símbolo, tá, gente? Que tem vários Candy aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, pelo símbolo, olha só, tem um nome, né? Tem dois nomes em cima. Então, pelo símbolo, esse daqui, ó. Sugar Kingdom. E ele mesmo, cara, ó. É o Sugar Kingdom mesmo, ó. Ele mesmo.
Ó, mesma coisa, ó, não está em lugar nenhum, provavelmente não está em nenhum mercado, tem que olhar dentro da plataforma para ver onde ela está sendo vendida, certo? Mas já está aqui. Ela vem para cá quando ela está onde? No término, ela está ativa, ela já está aqui, provavelmente já está sendo listada na CoinMarketCap, certo? Provavelmente já está aqui. Hoje a gente já viu aqui duas, sabe? Ok? E agora, meu querido, é só pesquisar. Deixa eu olhar se o site bate mesmo o protocolo. É só analisar dentro da CoinMarketCap e dentro da Hyperdrops.